Mas daí é isso. Vocês têm mais alguma coisa pra opinar? Porque do contrário, acho que a gente pode iniciar com a aula que eu preparei para vocês hoje. Eu vou tentar projetar aqui as imagens, só um minutinho. Compartilhar, na verdade, projetar. Só um minutinho. Hoje, o que eu pensei para a aula é que, como a gente já vinha discutindo, na verdade, de bastante tempo, inclusive, sobre arte que acontece nos espaços urbanos, arte que envolve os espaços urbanos de alguma forma, eu deixei propositalmente, na verdade, por último, o que eu considero que seria o mais óbvio, assim, né, do que seria uma arte que existe nos espaços urbanos, que é a arquitetura. Porque ela, de fato, é o que a gente normalmente entende como a materialização, né, como a forma como o espaço urbano se constrói mesmo, né? Porque ele se constrói através, normalmente, de prédios, de edifícios, de monumentos, através do concreto, né? Através do cimento, dos tijolos, desse amontoado de espaços que, enfim, faz com que, na verdade, o espaço urbano se torne essa rede, esse canal repleto de espaços para transitar, de espaços, às vezes, para repouso, e que torna ele justamente também dinâmico para que as pessoas também circulem entre eles, porque se elas estão circulando é porque elas querem chegar em algum lugar, e normalmente esses lugares eles são protegidos são, na verdade, contidos, né, dentro de prédios. Então, eu trouxe pra gente analisar, pensar um pouquinho hoje, os trabalhos do... Peraí, vocês conseguem ver? Sim. Os Sim. trabalhos do... Alguém conhece, inclusive, esse... Deixa eu passar um que aqui talvez vocês reconheçam. Alguém reconhece esses trabalhos? Ou já viu? Eu não. Não. Em algum canto? Deixa eu ver. Passar pro próximo. Esses daqui? Não. Isso é lajota ou Júlia? É cerâmica. Ah, cerâmica. Aham. E feito com... Azulejo? Azulejo. É feito com o que a gente normalmente faz de um processo de azulejaria, né? Que é colocar na verdade, tingir a cerâmica, a argila, e depois passar por um processo com esmalte, com esmaltação, verniz, etc. E aí ele fica com esse colorido e esses desenhos no final. Esse daqui, a imagem é péssima, mas alguém reconhece esse daqui? Isso aí é aquela igrejinha da Pampulha? Não, né? É? É, a igrejinha da Pampulha. Tinha outra imagem que eu queria mostrar pra vocês, mas eu não vou conseguir achar ela aqui, eu acho. Mas... Alguém... Conseguiram pichar a igrejinha da Pampulha? Ai, aqui aparentemente tá assim, mas na verdade eu passo lá direto e não tá pichado. Não, Eu Deve agora, ser bem antiga daí as essa imagens, foto né? deve ser bem antiga, né? não sei se... Porque uma vez pichou, né? Agora Deixa eu deve... ver. Vou tentar pegar uma imagem aqui mais generosa, inclusive. Peraí. Mas é muito interessante, porque na verdade são de lugares que normalmente a gente não... Os trabalhos desse artista, no caso, né? Normalmente estão em lugares que a gente não parava para observar, talvez. Tão atentamente, assim.
Mas tem a igrejinha, consegui aqui uma imagem mais interessante dela. E tem um que é muito interessante também, que o trabalho dele está exposto nos postes de luz que fica na frente, numa praça em frente à igrejinha da Pampulha. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Mas enfim, esses são os trabalhos do Atos Bucão. Alguém já ouviu falar? Não. O Atos Bucão, ele já teve uma exposição, inclusive, no CCBB, que vocês vão visitar amanhã. Amanhã não, dia 18, menino. Oi? Semana que vem. Semana que vem. Isso, semana que vem, perdão. Na sexta-feira da semana que vem, certo? É. E ele teve essa exposição individual, né, no CCBB, e foi uma exposição enorme, assim. Com várias e várias obras dele, não só as obras em si, né, como azulejaria, cerâmica, essas peças, mas também muito dos projetos do Atos, né, tipo, desde os rascunhos iniciais ao que ele também considerava como que seria interessante para a montagem, assim. E o Atos Bucão, ele é uma coisa rara, né, na verdade, se a gente for pensar, assim, de uma arquitetura que está exposta dentro de uma galeria, porque as arquiteturas são sempre monumentais, não é? São prédios inteiros. É muito difícil de você conseguir colocar também dentro de um espaço pequeno, dentro de uma sala, o que seria a experiência de você ver, por exemplo, um prédio do Oscar Niemeyer. Porque justamente a ideia é que você gere impacto com quem está observando a arquitetura através da monumentalidade, através de algo que está muito para além do nosso corpo, né? Algo que se coloca e que se eleva também para além de nós, assim. E eu achei que seria interessante, inclusive, trazer essa discussão sobre arquitetura, porque normalmente, e eu vou querer ouvir muito mais de vocês após a reunião do CCBB, a gente vai voltar com essa discussão, que eu vou propor um exercício, na verdade, de vocês observarem o prédio, a fachada do CCBB. Alguém já viu o CCBB, inclusive? Já. Pessoalmente? Todo mundo já viu? Já fui em várias exposições lá. Ah, perfeito. Nossa, eu amo ver as exposições do CCBB. Mas então, o CCBB, ele é um prédio bem, bem antigo. Que flerta muito também com o que seria de um período que para depois do Barroco, né? Também depois do Rococó, mas que ele flerta muito também com o que seria uma nova roupagem dessas arquiteturas, assim, né? Mas o que é interessante de observar nesses prédios é que quando a gente se coloca na frente deles, né, e tenta observar eles de fora, a maioria deles, nesse estilo que eu poderia dizer do CCBB, assim, eles às vezes assustam assim a gente. E eles fazem a gente se sentir pequenininho. Porque são prédios que eles apostam na robusteza, na beleza, na elegância, em algo que está para além do nosso cotidiano, da nossa rotina, que não parece a nossa casa, né? É como se, então, quando a gente entrasse nesses prédios, a gente tivesse um pequeno
uma pequena divisão, uma ruptura com o que seria a nossa rotina do dia a dia. Ao adentrar no CCBB, então, se nem todo mundo entrou, quando vocês entrarem na semana que vem, vocês vão sentir como se vocês estivessem entrando em um lugar particular, em um lugar específico, em que existe, vamos dizer, formas de se comportar específicas, né? E ele impõe isso na sua... E ele ninguém chega pra você e fala, olha, você tem que se comportar de determinada maneira ou de tal e tal maneira. Ou então você tem que se sentir pequeno diante disso. Ninguém fala isso. Ele impõe isso através da própria arquitetura. Tem outros prédios que, muito pelo contrário, eles são convidativos. E, na verdade, eles te convidam a ficar cada vez mais à vontade. Como, por exemplo, normalmente são as casas. As casas são construídas nesse sentido, né? Nesse sentido de acolhimento, de um espaço que ele também, às vezes, inclusive, tenta expressar uma personalidade particular de alguém. Esses prédios, muito pelo contrário, eles não possuem uma personalidade, eles não fazem referência a uma pessoa específica, mas normalmente a um período ou a um governo específico, a uma forma de pensar específica. E eu acho que isso que é interessante, inclusive, da gente reparar, e eu estou colocando isso como uma introdução para a arquitetura, porque a gente vai desenvolver isso nas próximas aulas, assim. Quando a gente pensa... Deixa eu passar aqui. Quando a gente pensa Esse aqui é o Atos Bucão, inclusive. Quando a gente pensa na arquitetura, a gente tem que pensar que assim como a fotografia, assim como a pintura, enfim, ela não é uma arte feita de ninguém para ninguém, muito pelo contrário. Ela possui um objetivo específico e ela normalmente, quando a gente pensa inclusive nos prédios os prédios públicos, né? Eles receberam patrocínios para isso. Nos prédios particulares, a gente vê uma coisa que é cada vez mais comum, inclusive, que são os prédios espelhados na arquitetura. E que é muito também particular de um período e de uma estratégia, justamente, que é de... Boa Olá, noite, Carmita, Júlia. boa noite. De uma estratégia que é... Uai! Pois é, eu tô dando aula de português agora. Mentira. Eu achei que ia ter aula sua. Pois é, eu troquei de aula, eu troquei de horário com a professora Isabela, porque eu tava passando mal na terça-feira. E daí tô aqui com vocês hoje. Mas bem-vinda. Melhorou? Melhorei, felizmente. Tamo aí. Obrigada. Mas então, o que eu acho que uma coisa que a gente tem que perceber é que a arquitetura, então, ela possui diversos estilos, diversas formas de se manifestar. E a depender da forma como ela se manifesta, ela tenta passar uma mensagem. O CCBB eu vou depois dar orientações para que vocês, inclusive, me falem o que ele trouxe para vocês, né? Ao observar a arquitetura externa, ao observar a arquitetura interna. Quais foram as sensações que aquele prédio, que a organização das salas, que a organização, que a decoração no teto, que a decoração embaixo, enfim, tudo isso, o que aquilo causava em você, né? Porque isso é muito interessante, na verdade. Quando a gente... isso é muito próprio não só da arquitetura, mas eu acho que ela se apropria de uma coisa que ela é psicológica mesmo. Que a gente se define, às vezes, muito por comparação. Então, nós somos pessoas a partir do meio ou de uma paisagem, de um lugar em que a gente se situa. Se a gente está situado na casa dos nossos pais, nós somos uma pessoa, nós agimos de uma forma. Se a gente está situado dentro do trabalho, a gente também se
se situa e se comporta de outra forma. E isso vai mudando também de acordo com não só as pessoas, né, mas os ambientes e aquilo, como eles nos afetam, né, como por exemplo, eu não sei se é para vocês, mas isso é muito particular meu, assim. Eu tenho uma facilidade maior de ser produtiva na biblioteca, assim como eu tenho uma dificuldade de ser produtiva na casa de um amigo ou em um lugar que esteja muito barulhento. Eu não conseguiria escrever um texto dentro de uma festa, por exemplo, né? Não só pelo barulho, mas pelo ambiente, pela forma como ele se apresenta para mim, a forma como ele seria visual, né? Como ele seria visualmente para mim. Essa é a arquitetura. Olá, Sheila. E acho que uma das coisas que é interessante também da gente observar em todos os... que eu gostaria que vocês também fizessem esse exercício de ir observando nos prédios, nos lugares em que vocês circulam, como aquele lugar, como aquele prédio, como aquele espaço te faz sentir em relação a ele, né? Vou tentar dar algum exemplo também para... Ficou claro até agora? Tem alguma dúvida específica sobre o que eu tô falando? Porque às vezes pode parecer muito complicado. E daí eu tento explicar melhor. Não, eu estou entendendo direitinho. Por enquanto, tá dando para entender. É para a gente observar o prédio, então, né? Que você está querendo. Sim, é que na verdade não tô pedindo uma tarefa em específica. Eu tô tentando, talvez, trazer a lógica da arquitetura, para que a gente consiga desenvolver ela até o final das aulas. Porque isso é o fundamental mesmo, né? Porque a arquitetura ela não existe sem o ser humano. Não faz sentido você colocar um prédio no meio do nada se não tem ninguém lá para interagir com ele, para observar, para entrar nele. Os prédios eles existem desde o seu sentido funcional, que é para abrigar alguma coisa, que é para abrigar pessoas, para dar abrigo para escritórios, para lojas, para às vezes carros, enfim, eles têm esse sentido funcional e justamente por isso também tem um sentido funcional na parte estética, na parte da beleza, na forma como ele se apresenta pra gente, porque é dessa forma que ele vai conseguir, que o prédio em si vai conseguir exigir de nós algum tipo de comportamento ou algum tipo de relação com ele. Então, normalmente, por exemplo, a arquitetura de um prédio da biblioteca é diferente da arquitetura de um prédio do Oiapoque, certo? Ou é igual? Diferente, porque ele já foi feito especificamente para aquela coisa, né? Exatamente. E é uma coisa Então, muito, muito simples, mas que ela faz toda a diferença. Toda a diferença. certo. A forma como você organiza um espaço, é determinante para que a pessoa se relacione com esse espaço de determinada maneira. Um quarto arrumado não é a mesma coisa que um quarto desarrumado, certo? Eu acho que talvez esse seja a grande diferença. Por que eu tô colocando tudo isso assim também hoje? Porque eu vou apresentar nas próximas aulas, vou tentar apresentar, na verdade hoje eu acho que eu não vou conseguir iniciar, mas eu vou apresentar nas próximas aulas vários tipos de arquitetura que a gente encontra ainda hoje. Vários tipos de prédios, de estilos e de estratégias também que são feitas para que
a gente consiga interagir com esses prédios de determinadas formas, né? E justamente é através desses vários tipos de estilos que eu vou querer, vou tentar, na verdade, convidar vocês a refletirem sobre cada um desses. E por que eles são assim? Né? Porque o prédio do CCBB, ele tem a arquitetura que ele tem. Do porquê, inclusive, a igrejinha da Pampulha tem a arquitetura que ela tem. Porque o Oscar Niemeyer construiu os prédios dele da maneira como ele planejou. Porque, inclusive, tem Atos Bucão na Pampulha, mas não tem Atos Bucão no centro. Assim como também você não encontra Atos Bucão na periferia de Belo Horizonte. Isso tudo vai ser muito importante para que vocês entendam, vocês consigam, inclusive, a partir disso, chegar diante de qualquer espaço na cidade e analisar a arquitetura daquele lugar de uma forma não só estética, né? Meramente estética. Tipo, não, tudo bem, eu vejo um prédio e ele é reto. Ou então eu vejo um prédio e ele tá cheio de frufru, cheio de adorno. Deve ser prédio de gente rica. Eu quero que vocês vão um pouco para além disso, né? E que vocês tentem pensar do porquê que aquele prédio é cheio de frufru. Porque o prédio da escola pública estadual, ela é quase muito parecida com prédios de penitenciária. Isso é muito comum, inclusive. Tem um jogo na internet que é muito engraçado que a galera faz essa comparação. Que eles fazem um quiz, que é tipo assim, penitenciária ou escola pública? Você decide. E que elas são muito parecidas em sua arquitetura, né? Isso também tem muito a ver com aquilo que o Foucault fala, né? Também sobre esses espaços que eles são cercear a nossa visão, né? Esqueci o termo. Igual na Avenida do Contorno com Andradas, tem um prédio redondo lá, eu não sei se ele é lojas ou se é residência. Sim. Andradas? Eu não sei. Andradas depois do... Andradas com Contorno. É loja, Paulo. É loja? É loja. Um prédio vermelho? Tem muito consultório médico lá. Muito consultório médico, não é isso? É um prédio redondo Também, que tem ali. isso. Esse prédio não é muito antigo, não. Né? Depois você consegue me mandar a foto dele, o endereço? Eu vou ver se eu tiro uma foto. É a esquina de Contorno com Andradas, perto do Rio Arruda. Ele tem mais de 30 anos, Paulo. Não, é isso mesmo, nessa faixa aí. Eu trabalhava na Santa Casa, eu passava em frente a ele quase todo dia. Isso. Vou anotar aqui. Contorno com Andradas. Perto da UPA assim, né? UPA, nossa, coisa ali. Sim. Pois é, e eu acho que isso vai ser muito interessante, assim, pra gente também como uma experiência, porque ao estudar arquitetura, a gente consegue entender também a maneira como a cidade ela é dividida. Porque, por exemplo, a gente tem um circuito Liberdade. O circuito Liberdade, circuito de arte, né, e cultura do Liberdade, né, que inclusive agora eu acho, né, não pega só a Liberdade, agora está aparentemente também com o Palácio das Artes. Não sei se isso faz muito sentido. Mas o circuito Liberdade, ele tá com uma arquitetura muito definida e muito própria. Que é muito semelhante com a arquitetura também do CCBB. Vocês vão observar isso na semana que vem. Assim como a gente tem uma arquitetura muito própria quando a gente chega perto da região próximo ao Oiapoque, né? Que são vários conjuntos, vários complexos comerciais, várias lojinhas pequenas, tudo abarrotadinho um do lado do outro. E também é uma arquitetura que a gente percebe como ela é muito, de certa forma, caótica, né? Vamos dizer assim. Aquilo ali era uma fábrica de cerveja. Perto do Oiapoque? Lá no Shopping Oiapoque era uma fábrica de cerveja ali. Nossa.
E aí dividiram, inclusive, né? Uma fábrica de cerveja da Antártica. Nossa. Aí acabaram com a fábrica de cerveja e ficou abandonado bastante tempo. E depois agora fizeram esse Shopping Oiapoque ali. Exatamente. E que é todo compartimentadinho, assim. Todo compartimento. Eles E aumentaram, né? Levantaram um pouco, né? colocaram Fizeram estacionamento lá em cima. Exato. Então, Ficou enorme também. É muito interessante também. Justamente aquela região, assim. Oi. Alguém me chamou? Um prédio também, um prédio também que chama muita atenção, é aquele lá da cidade de Engenharia, né? Contorno da UFMG, contorno com a foto, aquele prédio lá. Eu não consigo te ouvir direito, Carmita. Você estava falando sobre a faculdade de engenharia? Contorno com Rua da Bahia. Isso mesmo. Contorno com Bahia, com Guaicurus ali, aquele pedaço ali. Ali acabou aquilo ali também. Então, tudo abandonado. É isso mesmo. Oi? Abandonado. Abandonado. O seu coisa está travando, Um cara. prédio assim, que tem até história, né? Aí, essa internet. Tá travando. Estou com dificuldade de conseguir. A internet está ruim, entendeu? Na chuva. Está ruim. Você consegue escrever no chat? A internet. Agora melhorou. Agora, acho que agora melhorou, né? Aham. Melhorou? Sim, Melhorou? melhorou. Dá para ouvir agora? Tava chiando muito. É isso aí mesmo que o Paulo falou, a rua, aquele prédio da Faculdade de Engenharia, que agora foi lá para o UFMG, né? Agora não, já tem 10 anos, né? Sim. E aquele prédio lá, é um prédio que chama muita atenção também. Exato. É qual rua mesmo, Paulo? Que é contorno, né? É contorno entre perto da Bahia ali, Guaicurus. É Guaicurus, Bahia e contorno. Aquele ali também é contorno. É perto do Shopping Oiapoque. Sim. E ele na Bahia. Ele tem o formato de um instrumento, não sei qual, eu agora não estou lembrando. É piano, não é? Ele tem um formato de um piano. Uhum. Ela é muito. Tem história, né? Inclusive, não sei se vocês já conheceram o prédio do Estadual Central. A arquitetura do Estadual Central. Que é uma arquitetura que ela... Estadual Central é perto do parque ali, né? Ele fica subindo, fica perto do Lourdes, bairro Lourdes. Ele não parece muito ser uma escola, não é? Exatamente, ele não Eu já parece fui uma ali. escola. A quadra dele, porém, eu acho que é numa rua paralela. Eu já fui ali uma vez. Não parece ser escola. Lá dentro tem tipo um teatro enorme. Exatamente. É a Escola Estadual Governador Milton Campos. Tem a unidade 1 e a unidade 2. A unidade 1 é, assim, interessantíssima de se observar, porque ela não parece uma escola. É muito estranho. Não parece uma escola. Você entra na Escola Estadual Governador Milton Campos, você fica tipo, não, eu entrei aqui num segundo Palácio das Artes, né? Aqui vai ter apresentações culturais, aqui vai ter apresentações artísticas, mas você não espera que dentro daquele espaço justamente aconteça... você não imagina alunos de ensino médio passando em todo canto. Mas por quê? Justamente porque ela foi idealizada pelo Oscar Niemeyer muitos anos atrás, inclusive, né? O Estadual Central é uma escola
muito importante, inclusive historicamente, porque ela foi a escola de várias pessoas, naquela época, inclusive, era uma escola de elite. A Dilma estudou, né, no Estadual Central, não só a Dilma, várias pessoas que eu não consigo me lembrar agora o nome. E que, então, ela passou a ser uma escola pública de acesso quase restrito, né? E hoje ela é uma escola que possui alunos desde a periferia de BH até alunos de classe média, mais ou menos assim. E a arquitetura parece que parou no tempo, né? Parece que a arquitetura não conseguiu acompanhar as transformações da escola, vamos dizer assim. Mas é bem interessante, porque ela se diferencia completamente do que a gente observa nas escolas estaduais. Aqui perto, na verdade no bairro do Ouro Preto, tem a escola estadual Francisco Menezes, acredito, Francisco Menezes Filho. Que ela é pequenininha, mas assim, ela é inclusive o clichê de uma escola pública, de arquitetura de uma escola pública, né? Que são os muros bem altos, bem cinza, tudo de cimento, poucas cores, grades em todos os lugares, escolas também com teto recuado, baixo, né? Escolas escuras, isso é muito particular delas. E, enfim, tudo isso também não é feito sem querer, justamente porque existe um padrão, é feito intencionalmente. E a gente vai estudar isso também mais pra frente, assim. Mas acho que é isso. Eu dei uma introdução para vocês do pensamento que eu vou tentar desenvolver com vocês nas próximas aulas. A gente ainda tem mais 5 aulas até o final do ano e a conclusão. E aí, durante essas aulas, a gente vai desenvolver a arquitetura dos vários estilos, também períodos históricos, arquitetos que são considerados importantes. O Atos Bucão é um deles que eu também vou apresentar para vocês na próxima aula. E não só arquitetos em si que desenvolvem projetos e enfim, prédios específicos, mas também arquitetos que pensaram imagens, né, para isso. E como é o caso do Atos. Mas é isso, gente. Vou tentar deixar agora vocês com o Léo, que vai dar aula de biologia para vocês. E a gente se vê na semana que vem, na terça-feira. Tá bom? Tudo certinho? Qualquer dúvida vocês podem me mandar também, ok? E boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Júlia. Terça-feira, né? Isso. Tchauzinho, gente.